Saudação a todos na bendita graça do Senhor Deus e do precioso amor de Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. Amém. O salmista, com saudades do momento de estar no templo perante o Senhor, no Salmo 84, no início do Salmo, a expressão poética do salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. É esse Deus que nós nos entregamos a cada reunião, a cada culto, a celebrá-lo, a cultuá-lo, trazendo os nossos louvores e as nossas adorações, aliás, não, as nossas orações também. Por falar em oração, tem um irmão que eu vou depois mencionar mais detalhes sobre ele, o irmão que está sendo por tantos amados do povo de Deus, o clamor em favor desse irmão que está hospitalizado, o estado de saúde dele é muito delicado e o nome dele é Dimas. Deixa eu achar aqui a anotação que eu fiz. Esse irmão Dimas, ele trabalha na igreja lá em Senador Canedo. E irmão Dimas Pereira, um servo fiel do Senhor. Algum tempo atrás, agora em fevereiro, acho que no dia 20 de fevereiro, ele, como num dia normal de sair para trabalhar, como de costume, ele começou a passar mal, teve uma crise e aparentemente sofreu um AVC. E o quadro dele foi se agravando. Depois eu vou para nas demais reuniões, nós vamos colocar detalhes, mas o quadro dele agora é bem grave. Amados estão orando, intercedendo, nós vamos orar daqui a pouquinho, iniciando a mensagem, orar por ele, irmão Dimas. Temos também orado, quem que nós temos orado? A missionária Meire, com complicações na parte do dente dela, né, está inchado, e vamos orar por ela. Momentos difíceis que requer a nossa intercessão. Remindo o tempo hoje à noite, porque eu tenho ceia, então já abra lá a sua Bíblia em primeira, estou com alguma coisa de segunda aqui, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, onde nós estamos, os versículos 13 a 18. Hoje, Deus nos dando a graça, iremos concluir este trecho da palavra dele. 1 aos Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao versículo 18. Temos a missionária Meire Dimas Pereira, por quem estaremos orando. Tem um menininho pequeno, a família está bastante... Eurípides também, a Eurípides já é de casa, né? Já estamos orando costumeiramente, irmã Cláudia também, tá? O que eu ia ressaltar no Salmo 84, que o salmista termina dizendo: Senhor dos exércitos, bem-aventurado aquele que em ti põe a sua confiança. Então, o Deus que é o Senhor dos exércitos, Deus vivo, em quem deve estar a nossa confiança. Tá? Não nas circunstâncias, não nas probabilidades daquilo que é possível acontecer, mas exatamente onde todos devem lançar a sua confiança, no Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Coloquemo-nos em pé. Ainda resta-lhe talvez um vigorzinho para juntar-se a mim e lendo o trecho da palavra. Em seguida estaremos
orando. Não tenho essa precisão, mas já imaginou em algum lugar, quando dado for o sinal para a volta de Cristo, será que alguém vai estar pregando sobre o arrebatamento? Talvez sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Amém. Nos abençoe a porção da sua palavra lida nesse momento aos nossos corações. Esse texto aqui, ele é para nós, viu? É para você, para cada um aqui. A cada um aqui presente nessa noite, e cada um também na transmissão. Vamos orar nesse momento. Tua é, bendito Deus, toda glória, toda honra. Que esse momento nosso aqui seja o momento para que o Senhor seja exaltado, engrandecido, através de tudo quanto aqui é feito, realizado. Abençoe, ó Deus, cada um aqui hoje à noite, cada um na transmissão. Abençoe, ó Deus, e nos dê a direção que precisamos na palavra do Senhor. Amém. Também, Pai bendito, o Senhor que é Jeová Ropec, o Senhor que sara. Colocamos nas tuas poderosas mãos nossos pedidos de oração em favor de enfermos. O irmão Dimas Pereira, o irmão Eurípedes, irmã Cláudia, missionária Meire. Tu, ó Deus, lhes conceda aquela obra que vem do Senhor, bem real, manifestando o cuidado, a proteção, o auxílio do Senhor. Quanto ao irmão Dimas, Deus, de todos, pressupõe que o caso dele seja bem na área daquilo que tu és, o Deus do impossível, que fará o impossível mediante a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Oramos também, Deus, fala conosco nessa noite na palavra. Ensina-nos, clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Pastor, orar depois para Maria Gorete. Também. Boa lembrança aí, da irmã Rosângela. Maria Gorete, vamos... No final me lembre, né? Tem que lembrar no final. Com tantas informações, escapa uma ou outra da nossa atenção. Eu falei algo para vocês na semana passada. Foi na semana passada e não na anterior, que de maneira inédita, introduzindo uma compreensão que não fora colocada na profecia do Novo Testamento, ou aliás do Velho Testamento, neste ponto aqui desse trecho
do versículo 13 ao versículo 18, nessa passagem, Paulo apresenta uma verdade concernente à vinda de Cristo, que não havia sido exposta, apresentada profeticamente nos textos do Velho Testamento. Qual é essa verdade concernente à vinda de Cristo que não fora mencionada nos textos proféticos do Velho Testamento e que agora então é mencionada de maneira inédita pelo apóstolo Paulo? Ele fala sobre o arrebatamento, isto mesmo, acompanhado então de uma ressurreição seletiva. A palavra grega harpazo é a origem do termo arrebatamento, e ela pode significar captura, rapto, sequestro, tomada à distância ou arrebatamento. Essa palavra harpazo, ela aparece em alguns textos da palavra de Deus. Vamos rapidamente lá? Vamos lá. E é usada de acordo com o contexto. Harpazo, primeiramente, Mateus 13, versículo 19, parábola do semeador. Jesus está interpretando a parábola do semeador. Ele conta a parábola e ele fala que a semente lançada ao pé do caminho, está lá em Mateus 13, vamos ler o versículo 19. Ele fala que a semente que caiu ao pé do caminho, vieram as aves dos céus e comeram lá. Na interpretação ele vai então elucidar, esclarecer, e ele vai dizer: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e faz o quê? Arrebata, harpazo, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este que foi semeado ao pé do caminho. Aí tem o sentido de arrebatar, tirar aquilo que foi semeado. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15. Aí você vai, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 6, versículo 15. Cheguei lá. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. Então aqui, elevar pela força, eles queriam fazer dele pela força rei, arrebatá-lo. Agora vamos então para Atos 23:10, aí é com Paulo, em Atos 23:10. Ao nosso exercício de percorrer alguns textos da palavra de Deus, onde a palavra harpazo, usada para deu origem ao termo arrebatamento. Atos 23, versículo 10. Estou chegando lá, você já chegou? Amém ou não? Atos 23, 10. Aqui é aquele momento que tem fariseus, saduceus, e Paulo então, sabendo que os saduceus não criam na ressurreição, mas os fariseus sim, ele então ele vai falar algo que vai provocar uma situação de tumulto. E havendo grande dissensão entre fariseus e saduceus, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a fortaleza para o tirar do meio deles e o levassem para a fortaleza. Aí também tirado pela força de entre eles, o sentido é da palavra harpazo, arrebatar, tirar pela força. E também Atos 8:39, aqui é eunuco, que está com Filipe, e Filipe é arrebatado. E aqui o sentido é realmente de arrebatado mesmo. Atos capítulo 8, versículo 39.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. Foi só a questão de Filipe batizar o eunuco, que era algo que tanto desejava o eunuco. Quando viu água, ficou empolgado. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Filipe falou: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê em Jesus todo o seu coração? Eu creio. Então, Filipe foi lá e procedeu com aquele que ele acabara de evangelizar, a ordenança do batismo. E depois Filipe foi arrebatado. E também nós veremos essa palavra em 2 aos Coríntios, capítulo 12. 2 aos Coríntios 12, é Paulo aqui, versículo 2. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus não sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, foi levado, foi conduzido. Primeiro aos Tessalonicenses, o nosso texto, no versículo 17, que fala depois, nós que ficarmos vivos, seremos transformados e vamos ser arrebatados juntamente com os que ressuscitarem. Apocalipse é o último texto, capítulo 12, versículo 5. E aí nós vamos estar concluindo esses textos onde a palavra grega harpazo aparece. Apocalipse 12, versículo 5. Aqui a mulher que deu à luz um filho, homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, no sentido de ser levado para cima. Na Bíblia nós encontramos 3 expressões do grego relacionadas a essas expressões com a vinda de Cristo. Começo com a palavra vinda, parousia, manifestação, epipaneia, e harpazo, arrebatamento. Essas 3 palavras do grego referem-se à vinda de Cristo. Vinda, parousia, epipaneia, manifestação, e harpazo, arrebatamento. Tocando no assunto do arrebatamento, que vai envolver todos os salvos, arrebatamento dos salvos vivos no dia que Cristo vier, e a ressurreição dos que já partiram. Ambos os grupos encontrar-se-ão com o Senhor nos ares. Falando a respeito do arrebatamento dos salvos vivos, a revelação do arrebatamento. Pegando essa passagem nossa, do versículo 13 ao versículo 18, tudo o que Paulo diz nessa passagem, que nós lemos, desde o versículo 13, apontava para algo de Paulo, para a fé dele, na volta iminente. Você entende o que é a palavra iminente? Tem a palavra, são 2 palavras parecidas no português, apenas com a diferença de uma letra: eminente e iminente. Quando eu digo eminente, eu me refiro, se for pessoa, a uma pessoa célebre, notável, excelente, de certa grandeza. Mas quando eu digo iminente, é algo que pode ocorrer a qualquer momento. Isso é iminente. Então, tudo que Paulo diz nessa passagem apontava para a sua fé na volta iminente de Cristo. Ele diz: nós os que ficarmos. Indica o quê? Uma esperança pessoal de Paulo, de que Cristo pudesse voltar nos seus dias, enquanto ele estava vivendo. Então, o retorno de Cristo fazia 2 coisas com tanto
atingia o ministério quanto o coração do apóstolo Paulo. A volta de Cristo entusiasmava, vamos dizer assim, o ministério de Paulo e emocionava o coração dele. Sabe quando Paulo estava esperando Cristo voltar? Sabe quando? No dia de hoje da vida dele. No dia de hoje. Nós os que ficarmos vivos. Essa expressão que ele usa, deixa eu voltar lá no meu texto, as páginas viram aqui. Nós os que ficarmos vivos. Depois, versículo 17, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Estava esperando nos seus dias. Estava de prontidão, aguardando. Imagine nós hoje, De vez em quando eu paro, medito, entro na realidade profética, porque tem muita gente que está fora da realidade profética. Está parecendo o pessoal nos dias de Noé. Preocupação mil com tantas outras coisas, menos com aquilo que é mais importante, diz respeito a você. A Bíblia então indica que o regresso, que a volta, que a vinda de Cristo para a sua igreja pode ocorrer a qualquer momento. Por isso que eu não creio que Cristo vai voltar no meio da tribulação, porque aí então não seria a qualquer momento. Teria que primeiro acontecer o início da grande tribulação. Aí não é qualquer momento. Aí tem que seguir uma ordem de acontecimento. E nós cremos que ele então virá, que pode vir a qualquer momento, e depois então iniciar-se-á a grande tribulação, que tem 3 anos e meio, numa divisão de tempo para algo determinado. Depois então, realmente, os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação. Agora, o que a Bíblia deseja, quando leva-nos a entender que a volta de Cristo pode ocorrer a qualquer momento? A palavra de Deus quer que isso seja a nossa esperança, amém? Amém. Esperança. Esperança. E agora vem a pergunta: o que é essa esperança? Aliás, essa esperança é uma esperança ardente, desejosa. O que essa esperança deve fazer com que aconteça na nossa vida hoje? 2 coisas. Essa esperança ardente deve ser um grande impulso. Primeiro, para vidas santificadas. Sempre quando Deus queria o seu povo preparado para algo, dizia: santificai-vos. Santificai-vos. E a ordem é: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. E também para o evangelismo intenso. O evangelismo intenso. Qual é a razão da esperança que você tem? Se é que você tem uma esperança. Qual é a razão da esperança que há em vós? Que eu e você possamos responder com mansidão e temor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. A qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? A revelação do arrebatamento. Versículo 15, Paulo coloca isso. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A volta de Cristo. Tem uma palavra na parte A do versículo 16, que ela assume uma posição de destaque, exprimindo o pensamento Deus em pessoa. Tem uma palavra no versículo 16, na parte A. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essa é a parte A do versículo 16. Tem uma palavra aí que ela assume a posição de destaque, exprimindo o pensamento Deus em pessoa. É a palavra mesmo.
o mesmo que foi morto, ressuscitou, está vivo, Ele que voltará. E se Ele fizer assim para você, o que vai acontecer? Se Ele acenar para você, sabe o que vai acontecer, Tamara, se Jesus acenar para você? O que você verá nas mãos dele, o pulso dele? As marcas, as cicatrizes. É o mesmo Senhor. Então, eu e você, nós nunca tivemos, porque não éramos naquela época, assim como eles tiveram o privilégio e viram e tocaram, como João diz, o que era desde o princípio, o que temos visto com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, tocaram em Jesus. Quando você tocar em Jesus, de tantos toques que ele tivera na primeira vinda dele, muitos mais na sua segunda vinda, nós veremos Jesus. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João. A volta é o mesmo Senhor. A autoridade de Cristo é demonstrada pelo grande alarido que acompanhará a sua volta, especialmente no que diz respeito aos seus seguidores. Versículo 16b. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lá para 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Do versículo 12 em diante, até o versículo 34, Paulo está falando da ressurreição dos mortos. Ele começa com a ressurreição de Jesus, a ressurreição dos mortos, corpo ressuscitado e também glorificação. Tudo aqui no capítulo 15. Vamos pegar do 12 em diante. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, versículo 13, capítulo 15, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não restou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois são de Cristo na sua vinda. Depois os que são de Cristo na sua vinda. E por final, depois do milênio, a ressurreição dos perdidos. Há uma ordem para as ressurreições, e a ressurreição dos salvos acontecendo na primeira fase, no primeiro estágio da volta de Cristo, e a reunião destes com o Senhor. O versículo 17 e 18 ele vai falar dessa reunião, mas deixe-me falar com você que quando Jesus vier, nós teremos na volta dele, aqui no versículo 16, que ele vai descer do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. É importante você entender essa questão de alarido. Embora seja um acontecimento secreto, vai ter
essa manifestação de alarido. O que é alarido? Vamos pensar aqui, alarido. Quando Moisés ficou 40 dias lá no monte, para receber de Deus toda a lei, as ordenanças, o povo não ficou lá procedendo corretamente. Fizeram o bezerro de ouro, estava naquela tremenda manifestação, e quando Moisés está descendo do monte, encontra num certo lugar Josué, lá em Êxodo 32, 17. Êxodo 32, 17. Deixa-me destacar esse versículo para você. Se quiser abrir, pode abrir ou acompanha comigo. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele, versículo 18, respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Percebeu? Essa palavra já fora mencionada na Bíblia. Alarido. O Senhor vai descer do céu com alarido. Barulho excessivo, que está repleto de ruídos, muitas vozes em simultâneo, gritaria, berreiro, algazarra, choradeira, pode também significar lamúrias ou clamor de guerra. Então, quando você ouvir o alarido, você vai lembrar desse momento que nós mencionamos. E a trombeta, Deus também, na sua palavra, colocou em execução uma ordem para que Israel, na observação dos mandamentos e lei do Senhor, lá em Números capítulo 10, tá? Quando você lê toda a Bíblia, você passa por Números capítulo 10 e Deus ordena. Deus é um Deus que manda, tá? Ele manda e obedece quem tem juízo, não é? É assim? Manda quem... Deus pode, Ele é soberano. Ele manda. Ele não mandou Nabucodonosor para comer capim? Nossa, pastor, que coisa, né? Mandou, decretou. A melhor posição minha e sua perante esse Deus é de joelhos, no pó e na cinza, não é? Quem somos nós para dizer: amanhã eu farei isto, amanhã vai ser assim, 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 assado? Que isso? Se o Senhor quiser, se for da vontade, da permissão dele, é possível que isso e aquilo outro, eu e você faremos. Do contrário, não. Não é? Herodes um dia achou que ele era o grande, aniversariando, voz de Deus e não dos homens, não deu glória a Deus, sentenciado imediatamente à morte. Porque Deus é Deus. Por isso que quando nós alcançamos a misericórdia dele, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Então, em Números 10, tudo que o Senhor falava para Moisés fazer, Moisés obedecia, fazia. Lá em Números capítulo 10, 2 trombetas de prata, Moisés recebe a ordem para que fossem feitas. Você vê que aqui, ela é chamada de trombeta de Deus. Lá em Número 10, falou mais o Senhor a Moisés dizendo: faze 2 trombetas de prata. Dá todos os detalhes de como deveria ser feito. Porque elas se servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então essa trombeta,
era usada para convocar o povo para uma reunião, ou convocar os príncipes, dependendo do sonido que ela desse, para anunciar batalhas, marcar festas religiosas. Quando a trombeta tocava em dado momento, era para que eles levantassem e procedessem, saindo do acampamento e tomando curso de viagem, tudo com muita ordem. Porque nosso Deus não é um Deus de confusão, desordem. As tribos que deveriam serem aquelas que iriam conduzir, tudo já muito bem organizado, cada um na sua função, cada um tomando precisão do que deveria, já sabiam, porque foram organizados por Deus. Essa logística que você vê os homens desenvolvendo, ela não vem da sabedoria humana, ela vem da sabedoria que vem de Deus. Deus tem toda a ação possível de ordem, logística, da maneira como as coisas devem ser, tá? Ele dá os cálculos, as medidas, como as coisas devem ser, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, tá? Nós temos na palavra. Por isso eu e você precisamos ouvir a voz de Deus pessoalmente, tá? Deus fala de forma coletiva, mas fala de forma pessoal. Tem muito que Deus quer falar conosco. É você e você perante Deus. Aquietar, você precisa se aquietar para estar na presença de Deus, para Deus falar com você. A trombeta vai soar. Tem aquelas pessoas assim, mas se a pessoa é surda, vai ouvir a tua... Fica tranquilo. Esse detalhe, para o Deus do impossível, é algo que vai acontecer num abrir, num momento, num abrir e fechar de olhos. Deixa-me voltar lá em 1 Coríntios 15. Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, ele usa aqui, para que entendamos esse momento, num abrir e fechar de olhos. É tão automático para a gente abrir e fechar os olhos, tão rápido, não é? Você nem tem consciência disso. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, versículo 53, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Eu e você vamos dar pulos, porque não estaremos mais sujeitos à corruptibilidade e nem à mortalidade. Naquele dia do Senhor, experimentaremos a incorruptibilidade. Nenhum dano, nenhum enfraquecimento, nenhuma mácula, nenhuma dor, nenhum desespero. Imortalidade, não tem mais doenças, não um corpo fragilizado como agora, que vai num processo de envelhecimento, tudo começa a perder o vigor, eu sabia, eu queria tanto falar daquele senhor de 95 anos, 78 anos casado, 15 filhos e ainda trabalhando. O que o senhor faz? Com 95 anos, trabalhador rural, ainda pega, se está vivo, não sei, na enxada para trabalhar. 95 anos. Ele não diz assim, olha, eu estou com 95, desfrutando de uma excelente aposentadoria, desfrutando da companhia dos meus 15 filhos, minha esposa, meus 78 anos de casado. Gente, isso é milagre, né? Isso é maravilha, não é? Verdade.
78 anos casado? Tem gente que não fica nem um ano. E quando perguntaram para ele, ele diz: Deus e muito amor. Deus na vida e muito amor. Desafia-nos. Ok? Quem sabe a gente encontra com esse senhorzinho lá, né? Não sei se está vivo, mas com 95 ele estava. E érito, né? Nada encurvado, abatido, animado, vigoroso. Falei, Senhor, já faz muito tempo que eu estou nesse ímpeto, nesse entusiasmo, nessa empolgação dos 95. E esses dias eu veio um pensamento assim: João, já imaginou quando você chegar a 95 anos? Talvez depois dos 95 vai derramar aquele caminhão de problema que você nunca teve, você vai ter. Você só quis chegar aos 95, né? Se fosse 100, o contratempo seria em 100. Mas se Deus me der a graça de chegar a 95, já são 25 de acréscimo. Tá bom, já vou estar no segundo tempo e no acréscimo, não é? É verdade. Agora, um último ponto, essa reunião do versículo 17. Essa reunião que vai acontecer na volta de Cristo. De estarmos reunidos com Ele nos ares. Olha lá o versículo 16. Seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Que dia glorioso! Nós encontraremos com Cristo nos ares. Os que estavam vivos, com os que ressuscitaram, reunir-se-ão num grupo, é um grupo glorioso, transformado, e levantar-se-ão para encontrar Jesus nos ares. Estaremos sempre com o Senhor. Essa é a visão que nós temos ao contemplar o Senhor, encontrando com o bendito e eterno Salvador. Estaremos com o Senhor. Muitas vezes pessoas desejam saber se vão reconhecer ou não os seus entes queridos no céu. Não esqueça daquele hino que alguém compôs, que quando chegasse no céu, primeiro quero ver o meu Salvador. Eu tenho uma imensa curiosidade. Agora, não dá um nozinho em você? Nossa! Já imaginou você ficar perto de alguém que te olha assim, te conhece? Te conhece profundamente. Já pensou Jesus olhando para você? Ver o Salvador. Apocalipse 22. Deixa-me ler aí esse texto, já finalizando. Apocalipse 22. Abra lá a sua Bíblia. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Apocalipse 22, versículo 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Versículo 4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E verão o seu rosto. Esse acontecimento do momento agora é a nossa preparação para um evento que não tardará e ele irá acontecer. Tudo que Deus designou realizar obedece um preceito, um princípio chamado tempo. É o nascimento daquilo que Deus pretende realizar, com o desenvolvimento e, no momento certo, a execução. Você pode observar na Bíblia que todas as intenções de Deus, daquilo que Ele decretou realizar, foram cumpridas. Inclusive o dilúvio. A preparação para o dilúvio foi de muitos anos. De quantos anos?
Deus preparou Noé e a sua família e a construção da arca e a pregação de que haveria um juízo de dilúvio, 120 anos. O dilúvio aconteceu. E torna-se uma figura de agora, de como as pessoas estão procedendo em relação à volta de Cristo. Tem gente que afirma categórica e terminantemente, que Jesus nunca virá, que é uma perda de tempo minha e sua. Vamos perguntar para eles no juízo final: quem é esse aqui que está executando o juízo contra vocês? É ele que não ia vir? Mas ele veio aí. Quem é o mentiroso nessa história? Quem é o hipócrita nessa história? Quem é que estava errado nessa história? Ele veio, e agora? E para tanto será tarde demais. Aliás, o arrebatamento já vai causar um grande impacto, vai causar uma mexida que o mundo nunca teve antes. Vai ser revolucionário, muito mais do que foi Covid, vai atingir o mundo inteiro. Vai ser um noticiário, a notícia no noticiário, que vai abranger de um ponto ao outro, o mundo todo, em certo desespero. Pessoas desapareceram. Mas vai ter alguém que falar que elas foram levadas numa nave espacial. Não foi nave espacial, não, foi a volta do Senhor. Não tem negócio de nave espacial, não. Vamos colocar em pé nesse momento. Eu tenho ceia para daqui a pouquinho. Não sei se você percebe que no versículo 1 do capítulo 5 tem um mas do apóstolo Paulo. O assunto continua numa outra posição que nós vamos estar a semana que vem, já no capítulo 5. Com 23 anos eu tratei desse assunto. Estou tratando agora com 56. E espero tratar desse assunto se Cristo não voltar, que é algo quase que nem pensado. Eu acho que a qualquer momento ele pode voltar, sim. Há uma convergência de acontecimentos nos preparando para isso. É igual a mulher quando está com dores de parto. Manifestou a dor, não quer dizer que vai nascer naquele momento, mas é uma preparação. Se prepara, vai nascer. Começou as contrações, se prepara. A qualquer momento, a dor vai intensificar e a criança vai chegar, tá? Vamos orar nesse momento. Eterno Deus, poderosa é a Tua palavra, Senhor, do Deus que dele, na palavra, encontramos a declaração: a Tua palavra é a verdade. Abençoa-nos, Deus, que não sejamos apenas ouvintes, mas que a Tua palavra esteja no nosso coração e na prática na nossa vida. Nos prepara, ó Deus, porque por nós mesmos desejaríamos a maior diversão da nossa vida, como alguns agora estão pulando da alegria artificial produzida por este mundo através de recursos artificiais. Vão ter muita dor de cabeça e muito desespero e muita consequência da semeadura que agora estão fazendo. Ela é errada e os seus frutos também serão danosos, nocivos. Oramos pela misericórdia do Senhor que tem nos alcançado, porque senão estaríamos como estes também, sem o conhecimento da verdade. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, e que essa igreja venha crescer para a Tua honra e Tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora concluir a transmissão ao som do teclado. Eu tenho que servir ceia hoje à noite. Tenham todos da transmissão uma ótima semana.